Mike Johnson, aliado de Trump, é eleito como presidente da Câmara dos Estados Unidos. Mas numa votação, no mínimo, complicada para quem tem maioria na Câmara, já expondo certo racha nos republicanos. O próprio Hakeem Jeffries, por exemplo, que é o líder dos democratas, garante que o partido já atravessa uma guerra civil. Será mesmo? Falar um pouquinho também, galera, sobre Irã, que se propõe a fazer um novo acordo com os países ocidentais para renegociar as vistorias acerca do seu programa nuclear. Será que o Irã, de fato, pessoal, quer a paz para 2025? E falar também sobre a visita oficial que a gente teve tanto da Alemanha quanto da França em direção à Síria, inclusive fazendo uma série de exigências ao HTS, que é a nova liderança local. Será que o país vai se ocidentalizar? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre ainda, né, a polêmica envolvendo Elon Musk e também o primeiro-ministro do Reino Unido e também algumas figuras polêmicas envolvidas em escândalos com menor, não posso nem falar essas coisas aqui na nossa plataforma, né? Vamos entender exatamente o que está acontecendo e será que o Elon Musk tem razão dessa vez? E falar também sobre as palavras do Zelensky, garantido que conta muito com Trump para garantir a paz em 2025. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês aí já nos vídeos passados, o Trump, ele tá eleito para um novo período presidencial aí, e eu diria que é um período bem interessante para ele agir da maneira mais ideológica possível. Porque além dele contar com republicanos em praticamente todas as esferas de poder, ele foi eleito, galera, com maioria, tanto na maioria dos votos mesmo, como também no colégio eleitoral. O Senado é republicano, a Câmara é republicana, os juízes majoritariamente são da Suprema Corte, os governadores dos estados americanos, em um país tão republicano como os Estados Unidos, que é tão sensível a isso, também são de maioria republicana. Então, óbvio que o Trump, e além de tudo, né, não precisa pensar num segundo governo, não precisa pensar numa reeleição. Então, não precisa governar para aquele cara mais moderado, ele pode ser mais ideológico, né, nas suas propostas. Ele vai fazer o que bem entender, né? Claro que não assim, existem limites, né, numa democracia, mas ele pode fazer um governo muito mais ideológico. Essa é a pauta que eu tô colocando. E talvez o princípio de tudo fosse definir, beleza, os republicanos são maioria na Câmara, né? Só que quem vai ser o líder? O presidente da Câmara. Porque, claro, ele define, só pensar no caso da política brasileira, por exemplo, quais são os processos que vão andar primeiro, a velocidade, ele consegue fazer negociações, tal, né? Para saber quais as propostas serão aprovadas para o futuro governo republicano. E a gente tem, na figura do atual presidente, que é o Mike Johnson, um grande aliado do Trump. E isso é importante ressaltar com vocês, tá? Poxa, cara, não existem só dois partidos nos Estados Unidos, mas de relevância nacional, claro que os democratas e republicanos são os mais importantes. Imaginem vocês que a gente não tem só dois tipos de pensamento nos Estados Unidos, né? O cara é republicano, todo mundo pensa igual, o cara é democrata, todo mundo pensa igual. Pô, cara, nem aqui no Brasil, que tem mais de 30 partidos, você ainda tem pensamentos diferentes em cada um dos partidos, entende? Nos Estados Unidos também. Então, os republicanos, nem todos gostam muito da figura do Trump, que é um cara muito mais, eu diria, que trumpista do que exatamente republicano. Então, essa vitória do Trump, por exemplo, mexeu um pouco com o ego de alguns republicanos, né, que vão ser obrigados a engolir. Claro, ele teve a maioria dos votos. A gente já percebeu isso hoje, ou ontem, né? Ontem a gente teve a votação e o Mike Johnson, claro, na Câmara, a maioria republicana, era meio que notório que seria o presidente, né? Não foi isso. Tivemos a primeira votação com somente 216 votos, sendo que era necessário 218 votos. Se a gente contar o número de republicanos que existe na Câmara, 3 não votaram nele. Aí houve ali algumas reuniões com secretas ali, né? Sabe-se lá o que foi discutido. No final das contas, 2 dos 3 acabaram votando no Mike Johnson, mesmo sendo republicanos. E a gente teve a eleição dele como presidente da Câmara. O Hakeem Jeffries,
que a grande liderança democrata, que também participou, já sabendo que não ia ganhar, né, porque a Câmara não tem maioria democrata, falou que isso já expõe que existe uma guerra civil no Partido Republicano. Professor, você acha que isso vai impedir o Trump de governar de acordo com os seus interesses? Acho que depende muito do início do seu governo. Porque o que define política em qualquer lugar, né? Se os deputados, mesmo que não gostam muito do Trump, vão continuar apoiando ele ou não, é se o Trump vai ter uma boa popularidade. Então, se ele fizer políticas públicas que agradem a população, tudo tal, penso que ele não vai ter problemas, a maioria é republicana. Agora, se ele começar a fazer algum tipo de política pública que desagrade a população, gere inflação, desemprego, enfim, talvez, tá vendo? Eu sou republicano, falei que o Trump não era a melhor opção e possa haver uma oposição mesmo dentro do seu partido. Vai lembrar também, galera, que não é uma coisa nova, né? Mesmo com maioria de um partido, o membro daquele partido não ser eleito como presidente da Câmara. Ano passado mesmo a gente teve, por exemplo, o Kevin McCarthy, que também era um republicano, precisando de 15 votações, 15, hein, para ser eleito como presidente da Câmara, mesmo tendo maioria republicana. Mas é um sinal aí para o Trump ficar esperto que talvez ele tenha que agradar outros setores do seu partido para conseguir governar com maioria parlamentar. Outra notícia, galera, bastante importante, está ligado às declarações do Irã, bem significativas inclusive, tá? O Irã a gente sabe que talvez seja o principal inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio e teve um ano muito complicado em 2024, com a morte, galera, do Ismail Haniyeh dentro do seu território, ataques israelenses, grande parte dos seus aliados do eixo da resistência estão muito combalidos ou até mesmo saíram do poder, caso do Bashar al-Assad, mas também do Hezbollah, que foi atacado por Israel, Jihad Islâmica, o próprio Hamas, por exemplo, enclausurado ali na faixa de Gaza. Então, o Irã, ele perdeu grande parte dos seus aliados. Eu diria que hoje, assim, né, talvez os que ainda consigam oferecer uma resistência maior, os Houthis, e alguns movimentos no Iraque e também no Paquistão. O Irã, desde o final do ano passado, a gente teve a troca de presidente, na verdade, a troca, o antigo presidente morreu, né, no acidente de helicóptero, mas o Pezeshkian, ele já assume sendo um cara que se diz mais reformista. Vai lembrar que o presidente iraniano não manda tanto assim, mas é uma figura importante, claro, porque quem manda de fato é o Ayatollah Khomeini. O Pezeshkian, se denominando reformista, não é que ele gosta dos Estados Unidos, mas ele já alegava fazer uma possível aproximação com o Ocidente, pelo menos em algumas parcerias estratégicas. Vale lembrar, pessoal, que em 2015 a gente teve um acordo feito entre o Irã e os Estados Unidos, também com a participação de Rússia e outros membros da União Europeia, em que o Irã abria o seu programa nuclear para vistorias internacionais da AIEA e, em troca, o Ocidente reduzia parte ali das suas sanções. Esse acordo foi rompido em 2018 pelo Trump, inclusive, que está voltando ao poder agora, alegando que esse acordo não era benéfico para o Ocidente, nem para Israel, e só servia para financiar, para aumentar, né, os recursos financeiros dos iranianos. O Irã ficou pé da vida, e foi aí que as animosidades voltaram ainda maiores. Teve a morte, pessoal, do grande líder militar, né, iraniano, o Soleimani, que foi morto numa operação dos Estados Unidos no Iraque. A gente teve uma série de sanções aplicadas, rivalidades aumentando, até chegar na situação atual. Aparentemente, o Pezeshkian, e isso foi confirmado pelo próprio ministro das Relações Exteriores, está disposto a retomar negociações. Já em novembro do ano passado, a gente teve Alemanha, França e Reino Unido se reunindo com o Irã para tentar retomar o acordo, porque esses países não é que eles saíram do acordo, mas o Irã falou, poxa, se os Estados Unidos, que são o principal país que nos sancionam, abandonam com o Trump assinando um decreto ali que não respeita mais, para que eu vou continuar fazendo acordo com os outros países? Não faz sentido, né? Então ele já começou a negociar com esses membros. Em dezembro, o próprio Rafael Grossi, que é a liderança da Agência Nacional da Energia Atômica, visitou o Irã, tá? Para tentar estabelecer algumas relações. E agora a gente tem, para janeiro de 2025, uma nova reunião sendo marcada entre Alemanha, França, Reino Unido e Irã, para estabelecer um novo acordo. Professor, e por que isso está acontecendo, hein? Eu tenho duas hipóteses. Primeiro, encheção de linguiça, entre aspas, né? Como assim, professor? O Irã meio que quer ficar cozinhando ali, sabe? Não, a gente vai voltar para acordo, fiquem tranquilos. Olha, a gente está querendo negociar, vamos poder fazer vistorias internacionais, a gente não vai produzir nossas armas nucleares. Para quê? Para meio que deixando o Ocidente de lado, né? Meio que assim, acalmar um pouco os ânimos, enquanto o Irã desenvolve o seu próprio arsenal nuclear.
Vale lembrar que eu coloquei para vocês ontem que o próprio Jake Sullivan, representante ali dos Estados Unidos, colocou que há possibilidade de um ataque americano no Irã antes do Biden ceder a presidência para o Trump, tá? Ou pode ser que o Irã realmente esteja um pouco combalido, percebendo que os seus principais aliados regionais estão enfraquecidos, até mesmo com as intervenções de Israel e do Ocidente, e queira fazer uma negociação com o Ocidente antes que algo mais grave aconteça, até agora com a ascensão do Trump. E aí, pessoal, hipótese 1 ou 2, qual que vocês acreditam, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a gente teve também, coloquei para vocês, né, a primeira viagem internacional da Síria em direção do novo governo da Síria, claro, em direção à Arábia Saudita, muito significativo, né, para um país que é uma liderança regional como os sauditas, e agora recebendo o ministro das Relações Exteriores da França e também a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. Os dois chegaram com a premissa de fazer com que a Síria seja reconhecido como um país livre, independente, pelo menos, claro, segundo os moldes do Ocidente, o que o Ocidente considera, né, como um país com mediações internacionais. Por quê? A nova liderança do país, o HTS, é a antiga frente Al-Nusra, que é uma dissidência da Al-Qaeda. A mesma Al-Qaeda responsável, né, pelos ataques Estados Unidos, tudo o que vocês sabem. Ou seja, não dá para falar que o HTS, na sua formação, ele é um grupo democrático, ou ele é um grupo, assim, que prega o princípio de um Estado laico, ou coisa que vale, entende? Bem diferente dos moldes ocidentais. Vale lembrar também que o HTS ele até mudou de nome para meio que se dissociar dessa imagem. Percebendo, cara, que havia, né, uma predisposição do Ocidente em derrubar o regime do Bashar al-Assad, e até mesmo da Turquia também, convenhamos, tá? Houve ali uma transformação do grupo que tentou se encaixar um pouco mais nos moldes do Ocidente. Só que agora que eles tomaram o poder, o Al-Jolani, fica a pergunta, e aí, vocês vão querer se islamizar, né, entre aspas, ou vocês vão querer se ocidentalizar? Essa visita dos dois foi feita com uma lista de várias exigências. Por exemplo, a gente teve a França colocando que queremos que os nossos aliados, os curdos, sejam incluídos nesse novo governo da Síria. E aí fica a questão, né? Porque o HTS hoje, ele contou com o apoio dos turcos para conseguir derrubar o regime do Bashar al-Assad. Os turcos não fizeram isso porque são bonzinhos, e sim porque não gostavam do regime Bashar al-Assad e porque querem combater os curdos na região também. Será que o HTS abrirá espaço para que os curdos também tenham participação política, mesmo a contragosto da Turquia, que apoiou tanto a queda do regime al-Assad? É a questão que se coloca, entende? Outro ponto importante, a Annalena Baerbock falou que não quer financiar, né, a Europa como um todo, financiará governos islâmicos, inclusive colocando que todos os grupos étnicos, e inclusive envolvendo homens e mulheres, devem estar no novo governo da Síria. Acredita, galera, nessa democratização? De novo, interessa para a Alemanha, ou para a França, ou para o Ocidente como um todo, até os Estados Unidos, né, retirando agora o HTS de lista de grupo de países terror, tananã, porque a Síria é um país muito estratégico. Rotas ali, né? Pô, a Síria está no coração do Oriente Médio. Então, gasodutos, rotas comerciais, reservas de petróleo, campos, por exemplo, de trigo, negociações ali com Israel. É um membro importante de coordenação de todo o chamado eixo da resistência, né? Liderado pelos iranianos. Então, tirar o Bashar al-Assad para colocar um grupo, tinha bases da Rússia, para colocar um grupo pró-Ocidente, pô, seria muito essencial. Só que, claro, o Ocidente deseja também até um governo forte para que não haja a ascensão de grupos como, por exemplo, o ISIS, que ali se instalavam. Será, galera, que o HTS vai ser uma democracia liberal ocidental? Ontem, cara, eu trouxe para vocês, e pode deixar que eu leia os comentários, tá? O professor, ele é injusto, o professor está negligenciando informações porque ele é financiado pelo Partido Trabalhista do Reino Unido, né? Para de neurose, hein, pelo amor de Deus, tá? Leia as informações e faça a minha culpa aqui, tá? Ontem eu passei para vocês que o Elon Musk, ele trazia críticas muito ferrenhas ao Keir Starmer. E eu falei que tinha a ver também com divergências ideológicas, o que não é mentira, né? O Keir Starmer, ele pertence ao Partido Trabalhista, que é um partido mais de centro-esquerda no Reino Unido, e o Elon Musk se diz aí, né, defensor da liberdade e tal, pô, apoia o Trump, a Alternativa para a Alemanha, o Reform UK, por exemplo, no Reino Unido. Então apoia os movimentos mais de uma direita nacionalista. Então, claro que é verdade, tá? Mas tem outro ponto que chama bastante atenção. O Keir Starmer, ele foi, galera, procurador, né? Foi, na verdade, representante do Ministério Público de 2008 até 2013 e
Naquele momento, houve atuação de gangues, não posso falar essas palavras no YouTube, mas vamos colocar, vai, de aliciamento de menor de idade, sabe o que eu tô falando, né? E ele, como um dos representantes, não atuou da maneira mais efetiva como deveria ter atuado, colocando em dúvida se ele tem relação com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atuação das gangues. Eu coloquei para vocês ontem que o Elon Musk, ele defendia, por exemplo, a liberdade para o Tommy Robinson, que é um cara que está preso por ter desrespeitado uma notificação judicial, já que ele, em um dos seus documentários ali, das suas produções, ele tinha associado um refugiado sírio a uma série de casos que não foi ele foi o representante, tá? Eu coloco tudo aqui com eufemismos, porque, de novo, a nossa plataforma não gosta muito de palavras sensíveis, tá? E aí a justiça, né, o condenou, ele não respeitou a decisão judicial e foi preso. E até por isso ele tá preso, tá? Só que ele também denunciava a atuação dessas gangues que fazia esses aliciamentos com, enfim, né, enfim, é o que eu tô falando. E no final das contas, há muita gente que relaciona, né, ele ter feito essas denúncias com ele estar preso e não desrespeita as decisões judiciais, que é o que o Elon Musk coloca também. Professor, isso é verdade? Difícil a gente saber, né? De novo, é difícil até julgar a justiça brasileira, quanto mais a justiça de um país que a gente nem vive de fato. Mas quando a gente pega, por exemplo, né, essa associação que o Elon Musk tem com o Nigel Farage, que é a grande liderança do Reform UK, um partido ultranacionalista ali do Reino Unido, o Nigel Farage talvez não esteja tão feliz que esteja associando, né, Elon Musk, Reform UK e Tommy Robinson. Por quê? Porque essa coalizão não é necessariamente feita, tá? O próprio Nigel Farage colocou que ele adora o pensamento de Elon Musk e conta muito com o apoio dele para que o Reform UK tome o poder nas próximas eleições. Mas que talvez a liderança do Tommy Robinson não seja a coisa mais ideal. Por quê? Porque ele já fez declarações antes, enfim, né, cara, declarações muito xenófobas, já fez declarações que não foram comprovadas, faz uma série de ilações, radicalizações. Talvez nesse caso de algumas gangues que atuem no aliciamento, talvez, de novo, né, a justiça que tem que saber, cara, possa ter razão e talvez haja algum tipo, né, de coalizão, coesão política por trás para trazer a prisão dele, vamos colocar. Mas, para vocês terem uma noção, o próprio YouGov, que é um instituto de pesquisa super importante, coloca que ele tem cerca de 20% só de popularidade. Então, o próprio Nigel Farage coloca, né, que é a liderança do Reform UK, que associar ele ao Tommy Robinson e ao Elon Musk não é uma coisa que ele quer. Apoiamos você, Elon Musk, estamos junto, mas Tommy Robinson é uma figura que é um pouco execrada aqui no Reino Unido. Vale lembrar que o Elon Musk já está fazendo, cara, uma espécie de coordenação política para que sejam convocadas as novas eleições e já chamou, tá, o Keir Starmer, que é o atual primeiro-ministro, dele tá colocando o estado policial tirânico no Reino Unido, dele ser um Stalin por completo, tá? Ele, por exemplo, colocou que o ataque que a gente teve em agosto em Southport, que trouxe a morte de 3 meninas, colocaria o país numa espécie de guerra civil, tudo isso por uma fragilidade do Keir Starmer. Vai lembrar, tá, pessoal? Para o Reino Unido, o que representa o Keir Starmer? Depois de uma série de governos conservadores, governos de direita, da Liz Truss, do Boris Johnson, do próprio Rishi Sunak, enfim, a gente tem a entrada do Partido Trabalhista. Mas o Keir Starmer, ele é visto até pela galera de esquerda do Reino Unido como um cara muito centrista, como um cara que não segue exatamente os pensamentos da esquerda britânica. Claro que pra direita, né, de novo, galera, eu costumo falar, sei lá, vou colocar o Dória, tu gosta de falar política brasileira, vai se perguntar pra alguém, né, de esquerda, o Dória, o bolsonarista, perguntar pra alguém de direita, imagina, ele é um petista, né, enfim, né, mais ou menos essa figura que o Keir Starmer representa hoje pros britânicos, tá? Mesmo sendo de um partido mais à esquerda. Então, feito aqui o meia-culpa, né, explicado exatamente qual que é a associação com essa rede de suposto aliciamento ali de menores de idade. Enquanto isso, cara, a gente teve também inclusive o Elon Musk, tá? Ele tinha até colocado que, numa frase mais polêmica que ele colocou, que a prisão do Tommy Robinson é injusta, porque quem deveria estar preso é quem acobertou as informações, e não ele que divulgou aquilo para as câmeras. Mas, de novo, não é por isso que ele está, tá? Aliás, até ponto importante, segundo as investigações do próprio governo britânico, essas redes de aliciamento, elas são compostas majoritariamente por pessoas britânicas mesmo, tá? Por brancos. Existem algumas gangues, principalmente descendentes de paquistaneses, que também já foram investigadas. Mas não uma associação direta entre imigração e esses grupos, entende? Que é o que o Tommy Robinson tenta colocar.
pelo menos segundo, claro, o governo britânico. E para finalizar, pessoal, palavrinhas importantes também do Zelensky, colocando que o Trump vai ser decisivo para deter o Putin. E eu já diria, hein, pessoal, que se ele conta com o Trump para deter o Putin, talvez as suas perspectivas não sejam exatamente as melhores. O Zelensky colocou, galera, que a gente gostaria, né, que o plano do Trump estivesse alinhado com a nossa visão, e não pode ser, inclusive, de outra forma. Nós somos a Ucrânia e a nossa independência, terra e o nosso futuro. Colocando, galera, que o novo governo Trump agora, ele tem certeza que vai pensar muito mais nos anseios ucranianos do que exatamente nos anseios russos. Inclusive, ele colocou o que ele já considera como proposta essencial para garantir a paz entre Rússia e Ucrânia. E ponto bem importante, hein? Não falou sobre a questão de terras. Lembra que antes ele falava? Não, a gente tem que ter a desocupação de todas as terras que foram invadidas pela Rússia para que a Ucrânia controle de novo. Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, Kherson, Crimeia. Ele não fala mais sobre isso. O que ele colocou que é necessário é a garantia de segurança do Ocidente, com mais armamento, mais financiamento, e a entrada para a União Europeia e a entrada também para a OTAN. A entrada para a OTAN, a Rússia considera, pessoal, que já está descartada, tá? A Rússia fala que não aceita esse tipo de negociação. Inclusive o Trump, ele tinha proposto até um adiamento de 20 anos. O Putin fala que não, porque ele fala que não tem diferença nenhuma. A Ucrânia não entra agora para entrar daqui 20 anos, já que vai ser uma aproximação do Ocidente contra os russos. E mesmo com essas propostas e o Zelensky não falando mais de terra, não acho que a condição do Zelensky vai ser exatamente respeitada. Será, pessoal, que o Zelensky está muito esperançoso para 2025? Eu já trouxe para vocês, tá? Acho, não ter bola de cristal. Questão na Palestina vai ser resolvida com um cessar-fogo e Israel controlando o território de Gaza. Questão Rússia e Ucrânia deve ser resolvido também, mas não com um bom lado para os ucranianos. Muito possivelmente, galera, com a Ucrânia sendo obrigada a ceder os territórios, tendo uma espécie de zona tampão com militares europeus e estabelecendo uma espécie de acordo em que a Rússia conquiste territórios super estratégicos dos ucranianos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.